Fala, galera linda e abençoada desse podcast, que agora nós estamos com novidade, hein, Maíra? Tô aqui com a Maíra, como sempre, preparando tudo pra gente. O Pod Aí, nosso podcast itinerante. Hoje nós temos uma visita ilustre aqui, estamos com o John. O John, ele é um grande empresário aqui de Alphaville, né? Agora o pessoal fala que você é de Alphaville, mas na verdade nós vamos conhecer a sua história. Sim. E vamos ver que você, na verdade, tá aqui. Um pouquinho mais longe. De um pouquinho mais de lá. Mas estamos com o John. O John, ele é o proprietário, o empresário aqui, o dono da Chicken House. Aqui, ó, café. Tô bom no jabá também, viu, Maíra? Ó, aqui. Eu tô querendo agora lançar um café da Chicken House, tanto que a gente serve café aqui em casa. Cara, o café é bom, hein? Porque café bom a gente vê assim, ó, sem açúcar, sem nada. Isso aqui é café de verdade, galera. Bom, galera, vocês conhecem aí o quadro, nós já lançamos o primeiro episódio, o segundo é com o John. E o nosso intuito aqui é poder contar mais uma história de sucesso, mais uma história de alguém que batalhou, que veio lá de baixo, né? Que não nega suas origens, mas que venceu, cara, que venceu. E como todo aquele que sabe que tá no caminho certo, a gente tava batendo um papo aqui, ele tá falando, cara, tô no começo ainda da montanha, aí tem muita coisa para escalar, e nós vamos discorrer aqui, sei lá quanto tempo que nós vamos ficar aqui, vamos ver o que vai dar esse bate-papo, tenho certeza que vai dar algo bom. E vamos lá, galera, vamos conhecer a história do John. John, obrigado por nos receber no seu escritório, na sua casa, né? O John, ele tá de mudança aqui, a fábrica aqui, ele vai contar um pouquinho da história dele. Hoje nós estamos aqui no lugar que ele falou que ele mais ama, que é estar dentro de casa, sim, curtindo a família, trabalhando, tendo um tempo de qualidade aqui. E eu quero começar já assim, John, se apresenta pra galera, pra quem ainda não te conhece, né? Quem é você? Marido, pai, empresário? Conta um pouquinho da sua história rapidamente aqui pra gente conhecer. Beleza. Rodrigo, primeiramente, né, o nome ajuda, John Lennon, o nome é importante, às vezes eu falo isso, né? Nome pelo de menos fera, já é né? alguma coisa. Mas eu queria, começando aqui, cara, primeiro parabenizando vocês pelo projeto. A gente estava falando aqui, né, em off sobre esse podcast que vai até as pessoas, até o empresário. Cara, isso é diferencial. Parabéns pela ideia. Isso é top demais, né? E assim, cara, o John Lennon, o nome já me ajuda há muitos anos, porque as pessoas não esquecem, né? Tem essa facilidade. É marcante, né? A gente vai falar bastante da Chicken House, que é uma rede de franquias que minha esposa e eu fundamos em 2015, mas antes da Chicken House, a minha profissão é administração pública, sou administrador público, e eu dava muita consultoria para empresas que queriam vender para órgãos públicos, eu também vendia, e eu fiquei aproximadamente 7 a 8 anos nessa pegada aí, viajei muito a cidade. Eu visitei todos os municípios do Rio de Janeiro, aproximadamente 350 de Minas e quase 300 de São Paulo, viajando, dando consultoria, vendendo. Então, eu conheci muita gente. E em 2015, as prefeituras, na época foi uma divisão de royalties do petróleo, algumas prefeituras que pagavam bem, pararam de pagar, e eu falei, caramba, tem que fazer outra coisa da vida aí. E pensei na alimentação. E por quê? Porque assim, ninguém para de comer, né? E foi uma crise naquela época, 2015, e nasceu a Chicken House ali, literalmente no fundo do quintal, mas sem nenhuma perspectiva de virar franquia. A ideia foi um complemento de renda. A gente pensou em alguma coisa de alimentação, porque a gente sabia, né, que ninguém deixa de comer, e a gente começou a buscar o que seria. Pizzaria tinha vários, hamburgueria, né, um monte. E aí a gente tinha conhecido o KFC. Eu vi bacana a ideia do baldinho e pensei numa franquia do KFC em Volta Redonda, isso. Só que era uma franquia de 1,5 milhão. Eu falei, opa, para mim não dá isso não. Então, vamos pensar, né, de a gente montar o nosso negócio, mas assim, uma ideia bem crua naquele momento. Até que um dia a gente inauguraram antes da gente um frango lá na cidade, um frango no balde, e a gente vendia muito. E um dia a gente pediu o balde lá e o frango era muito ruim. Cara, assim, não vou nem falar o nome, mas era um frango ruim. A ideia era boa, mas não tinha qualidade. Mas mesmo sem qualidade, vendia muito. Vendia. Então, o que eu pensei? Eu falei, caramba, se tem alguém com frango ruim que vende muito... Existe uma demanda aí. E se alguém montar um frango bom, vai nadar de braçada. E a gente fez isso. A gente ficou, na verdade, desse momento da ideia até o lançamento, até a inauguração do nosso delivery, que foi em agosto de 2015, passou em uns 4 meses a gente testando receita. E eu fiquei por conta do marketing, né, de elaborar alguma coisa de marketing, e minha esposa e eu, a gente testando receita. Não tinha muito dinheiro para ficar comprando muito frango e tal. Então, uma vez por semana a gente fazia um teste, chamava alguns amigos de cobaia lá em casa, e passado um tempo, 4 a 5 meses, a gente chamou os amigos e eles falaram, caramba, agora ficou bom. E a gente pensou, opa, vamos lançar. E assim, cara, para nossa surpresa, Rodrigo, na primeira noite, a gente vendeu 33 combos, já na primeira noite. Uau.
O combo era uma porção de batata, um balde de frango e um refrigerante de 1,5 litro. Então, assim, foi surpreendente. Uma divulgação apenas boca a boca, Facebook. Nem foi patrocinado, não tinha. Acho que o WhatsApp estava começando, se eu não me engano. E foi assim, foi fantástico. Foi só crescendo, crescendo. A gente já chegou a vender só no delivery lá em casa R$8.000 numa noite. Na sua casa? Na nossa casa. A casa. estrutura era toda na sua casa? Nós ficamos 2 meses, literalmente no fundo do quintal. E nessa ocasião, onde que vocês moravam? Morávamos em Volta Redonda. Volta Redonda. Mas assim, o mais interessante é que no lançamento, a gente comprou uma fritadeirinha de R$200 e compramos mais algumas coisas. Comprei o frango fiado e a gente gastou na inauguração R$500 para começar a Chicken House. Tá. Foi uma marca que nasceu com R$500, literalmente no fundo do quintal. Eu acho bacana frisar isso. Não é uma historinha triste nem nada. A gente foi não, a realidade. Não é vitimismo nem nada, mas é foi uma a história realidade real. E é para as pessoas realmente entenderem, né, que é possível, só que sem perspectiva de virar franquia, como eu falei. Só que tem um detalhe muito importante que eu gosto muito de frisar. Nessa primeira noite, a gente inaugurou numa quarta-feira de agosto de 2015. E a gente resolveu inaugurar numa quarta-feira porque, assim, eu sempre aprendi muito sobre primícias e na nossa igreja tinha culto quarta e domingo. E eu queria mandar o primeiro balde como primícia para nossa igreja. Uau. Mas, assim, mais uma vez, a ideia nunca pensei em ser grande, era um complemento de renda. Sim. Só que foi muito rápido. 2 meses depois, nós estávamos montando nossa primeira loja e mais 2 a 3 meses a gente estava vendendo essa loja e começamos a investir no franchise, né? Pesquisei sobre o mercado e fui crescendo, crescendo. Em março de 2017, a gente fez a primeira ação no programa do Gugu. Aqui do nosso lado tem uma foto. Tô vendo foto ali, cara. Tem Gugu, Rodrigo Faro, tem uma galera boa ali, né? Otávio Mesquita, Neymar. Que isso, hein, cara? Você tabelou com o Neymar. Tá fraco não, hein? Já assistiu? Tem um vídeo lá na minha Eu vi no seu Instagram lá. O Instagram do John Lennon vai ficar aqui fácil aqui para vocês que estão assistindo pelo YouTube, tá? A galera que vai ver no Instagram depois vai ver que nós vamos estar marcando ele lá também. E, enfim, olha só, tem uma galera de peso ali, hein, John? Tem que atualizar. Celso Portiolli, tem bastante gente importante. O Celso Portiolli é master franqueado da Chicken House. Ele é um master franqueado? Que legal. É parceiro nosso. E, cara, mas tem uma história ali que eu acho bem bacana, que do lado ali do Gugu foi o nosso primeiro merchan, tem um ratinho, eu, ratinho e minha esposa. Aquilo foi em março de 2016, pouco depois de a gente ter começado a Chicken House. E eu fui no programa dele porque nessa época de Volta Redonda, que a Chicken House começou a ficar muito conhecida lá, eu fui convidado para liderar uma rede de empresários na cidade e o Ratinho falou no programa dele que ele iria virar palestrante. Na verdade, já estava começando a fazer palestra e ele disse que fosse palestra sem fins lucrativos, que ele não cobraria. Eu falei, opa, uma oportunidade de eu trazer o Ratinho na rede de empresários para palestrar. E a forma que eu encontrei de chegar até ele foi usando a Chicken House, embora fosse pequenininha. Eu liguei para o SBT e falei, olha, eu tenho uma marca aqui, gostaria de conversar com o Ratinho, quem sabe uma divulgação. E fui para lá. A ideia era convidá-lo para fazer a palestra, né? Falar, foi só com uma isca, o frango era isca. E rapaz, me atenderam muito bem. Uma semana depois eu morava em Volta Redonda, vim para São Paulo, aqui no SBT, super bem tratado, bem recebido. E eu deixei minha esposa com uma responsabilidade. Na minha rede social tem essa foto. Eu falei para ela, olha, na hora que eu tiver a oportunidade, que eu der o plano de negócio na mão do Ratinho, você tira foto da gente. Que legal. Foi difícil convencer ela a fazer isso, mas consegui. Que legal. A foto não tá ali, mas na minha rede social tem essa foto. O Ratinho analisando o plano de negócio. E foi muito interessante que, em um determinado momento, ele perguntou para mim, falei da palestra e tal. Ele contou até que ele já não ia mais palestrar, porque ele tinha dado uma palestra e parou. Ele parou na primeira, porque ele tinha dado uma palestra para 2.200 pessoas e pós-palestra tinha 2.200 pessoas querendo tirar foto com ele. Entendi. Ele falou, cara, não consigo mais gravar. Não vai dar certo esse negócio. E ele pausou. Quando eu aposentar, eu volto. Aí eu fui e comentei da Chicken House. Então ele me perguntou assim, quantas franquias você já tem? Eu falei, então, Ratinho, a gente já tem a nossa loja, vendemos 2 franquias delivery. Realmente tínhamos vendido 2 franquias delivery. Uma ideia bem inicial para começar a fazer caixa e tal. Aí ele falou assim, não tá na hora de você franquear, não guarda seu dinheiro. Eu já não tinha o dinheiro mesmo, então foi fácil. Foi bom essa dica dele. A dica dele foi perfeita, deu certinho pra gente. Então, assim, eu falei, então tá, vou seguir seu conselho. Guardou o dinheiro. Isso foi em 2013? Não, 2016. 2016. Março de 2016. Exatamente um ano depois, a gente fez nosso primeiro merchan no programa do Gugu. Um ano depois. E, assim, é um fato bem curioso. Porque, assim, eu penso que nós, empreendedores, temos horas, temos que arriscar. E naquela ocasião, já tínhamos vendido algumas franquias e tal. A gente tinha 250 mil no caixa
um pouco antes disso, a gente começou a negociação, e eu convenci minha esposa mais uma vez a embarcar na minha, de a gente fechar. A gente fechou 4 merchans com o Gugu, foi aproximadamente R$230 mil. Então foi difícil, imagina, foi muito duro ter conseguido aquele Você tinha recurso. 250, você ia descapitalizar, ia ficar com R$20 mil, que talvez não ia suprir a despesa do mês subsequente. Assim, eu pensei, falei, caramba, TV vai dar resultado, tal. Porque assim, a nossa marca era muito bem conceituada, o produto muito bom, as pessoas gostavam. E eu falei, vamos fazer um barulho que na hora de vender a gente tenta, mostra o produto, as pessoas alguém vai comprar. Pelo menos uma já ajudava. Vai gostar. E, para nossa surpresa, né, nesse merchan, que foi em março de 2017, nós vendemos quase R$600 mil no primeiro merchan. Então, ele pagou os 4, ainda sobrou ainda. E tem margem, né? Você tinha margem ali. Você vendeu R$600 mil, você tinha margem, pagou o investimento, sobrou, lucrou. Sim, imagino exatamente. que trouxe Ele um pouco começou mais. E teve outros merchans, que foram outras vendas e tal. A gente nem conseguiu concluir os 4, porque a gente não tínhamos estrutura para atender a demanda. Era muita gente. Eu lembro que naquela primeira noite lá, eu estava aqui no SBT, foi na Record. Desculpa, na SBT não, foi na Record, né? Eu estava aqui em São Paulo. E, cara, assim, eu não me lembro exatamente, mas assim, era surreal. Coisa de 1.000 e-mails a cada 10 minutos que chegava, era loucura. Para franqueados, ou não? De interessados em franquia. Claro que muita gente, era especulação, mas tinha pessoas ali. E assim, talvez a gente não tenha vendido mais porque não tinha uma estrutura maior para ter um funil melhor, o que era, o que não era potencial franqueado. Tá. Mas foi bacana, foi perfeito. A marca ficou muito conhecida. E dali, depois nós fizemos vários outros programas de TV, com Faro, Patrícia Bravanel. E depois disso, a gente começou a fazer anúncios no Celso Portiolli, até que uma noite, jantando com o Celso, aqui no Alphaville, onde eu moro hoje, um jantar com ele queria me conhecer, né, o cara que divulgava a marca no programa dele, conversando e falando do produto, da rentabilidade. Ele falou, como é que eu faço para me virar master franqueado? Eu falei, basta se virar meu garoto propaganda. E 15 dias depois a gente estava assinando o contrato. A gente usou a imagem dele durante 2 anos. Ele ainda é master franqueado, com o contrato de master vale por 10 anos. E é um cara parceiro, um cara assim que vibra com as nossas conquistas. Hoje a gente está montando uma fábrica aqui da Chicken House, ele vibra. Então, assim, e é isso. Então a gente começou bem pequeno, em 2015. E hoje, em 2022, é uma pós-pandemia, dentro da pandemia, né? Meio louco um negócio desse. Mas graças a Deus que essa doença já está mais sob controle, mas a gente está montando uma fábrica, que é um projeto nosso de 3 anos, que a gente está tirando o papel. A gente, nessa fábrica, de start, no início, a gente já vai gerar 200 empregos já, de começo. Então, assim, é uma alegria muito grande. Eu vim para São Paulo justamente para poder ficar mais perto da fábrica. E é isso. Eu creio que a gente começou bem pequeno, mas temos muito potencial de crescimento ainda. Eu imagino que sim. De tudo que a gente está acompanhando, de tudo que a gente está vendo, assim, para a gente é um começo. Você, na verdade, você já tem uma estrada. A galera que está vendo aqui, que está começando a conhecer você agora, acha que é de agora o negócio, mas não é. A gente sabe que não é. E a minha pergunta para você, assim, voltando a um detalhe que me deu muita curiosidade nisso. O primeiro balde que você fez, dos R$500 lá, você entregou na sua igreja como uma oferta. Como uma primícia, isso eu mandei para o apóstolo da nossa igreja. E para ele orar, né? Olha, estamos trazendo um balde aqui, que estamos ofertando para você conhecer o produto e orar. A gente está iniciando hoje um empreendimento novo. E eu imagino que, assim, você tinha R$500, você investiu os R$500. Sim. Você falou. Então, se fosse para você ofertar isso em dinheiro, você não teria. Naquele momento. Balde? Não teria. Então, era praticamente tudo que você tinha ali. Eu entendi que primícia é o primeiro. Então, a gente pegou daquela noite o primeiro balde que a gente fez, tirou, lógico, da compra dos R$500, mas eu quis mandar, minha esposa e eu, nós sentimos esse desejo de fazer essa oferta. Que demais, cara. Eu fico pensando assim, tipo aquela coisa mesmo, assim, como se fosse, Deus, é isso aqui que eu tenho. Sim, é isso aí. Tô te entregando, que top. E aí, de repente, o negócio acontece. E foi bacana porque o apóstolo da nossa igreja, o apóstolo Joel, ele ministrava em várias igrejas, ele sempre contava esse testemunho. E eu me lembro que sempre tinha gente de vários lugares, onde ele ministrava, as pessoas começavam a me seguir para acompanhar a história. E tem muita gente que me segue que é dessas pregações dele, das ministrações, que ele falou o John Lennon da Chicken House. Então já não são muitos John Lennon, então é mais fácil de achar. Ficou fácil. Outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, quem dentro do casal aí, quem que é o mais arrojado, quem que é o mais pé no chão? Você já deu uma pincelada aí de que você ficou meio claro, mas só pra gente
Como que funciona aí essa parceria de vocês? Você, Então, Adriano? não é fácil, né? A gente acaba recebendo muitas mensagens de casais que estão juntos, que brigam. E normal, a gente também tem, né? As Sim. discussões, os DRs, famosos DRs aí. Mas, assim, é parceria, cumplicidade, sabe? Um sempre procurar entender o outro. E, assim, eu acho que é isso que funciona. Acho que os dois são arrojados, os dois têm essa pegada, sabe? Essa veia empreendedora. O que acontece é que um às vezes dá uma segurada no outro, né? Isso é bem bacana. Então funciona bastante a nossa parceria. E eu gosto muito de trabalhar com a minha esposa, a gente sempre viaja, visitamos franqueados juntos, inaugurações. Então eu acho bacana. Tem uma loucura que a gente fez junto também, fora essa do Gugu. Eu sempre gostei muito de apoiar a cultura, projetos sociais, eu gosto muito disso. É, e em 2017, né, no final de 2017, a gente patrocinou 2 equipes de robótica que foram para o Japão, em Nagoya, um campeonato de robótica, uma escola federal, uma municipal de Volta Redonda. E eu estava de bobeira, eu falei, vou lá também, em Nagoya, acompanhar essas crianças aí. E fui via Dubai, na primeira vez que eu fui em Dubai, e eu fui convidado lá, um árabe lá que eu conheci, para botar uma operação da Chicken House numa feira lá em Dubai, 6 meses, né, de operação. E eu falei com a minha esposa, convenci ela, falei, mas vamos. Porque assim, eu já sabia que o árabe consome muito frango, e eu falei, caramba, vamos fazer um teste, vai que dá certo e tal. E a gente ficou 6 meses vendendo frango lá em Dubai, levamos tudo do Brasil para lá, fritadeira, embalagens, tempero, foi muito bacana, foi uma experiência muito grande, eu ficava indo e vindo, e contratei uma equipe lá. Até hoje eu deixei muitas embalagens para lá, falei, um dia ainda volto para Dubai, com a marca, com várias lojas. Foi uma experiência muito grande, sabe? E ali minha esposa depois foi comigo e outras vezes, então, sabe, a gente acaba fazendo coisas que no primeiro momento é meio louco, mas depois a gente convence, né, e vamos juntos. E a gente faz muitas dessas coisas até hoje, sabe, de apoio, de novas experiências. Vir para São Paulo, por exemplo, foi uma grande novidade, né? Eu ia perguntar isso para vocês. Por que da vinda? Óbvio, agora fica um pouco mais claro, porque tem a fábrica, enfim. Mas de onde surgiu a ideia até de ter a fábrica em São Paulo, não no Rio de Janeiro, não em outro lugar? O que foi? Essa proximidade de repente, com o Celso? Ou o que foi? Fala pra gente, só para entender. Então, quando eu vinha muito, né, os negócios, aos jantares com o Celso, o contrato sempre foi aqui no Alphaville, e começava a me ambientalizar com esse local aqui. Mas não para morar, não para fábrica, meio para passeio. E a gente começou a fazer muitos eventos aqui no Alphaville, servindo frango. E uma ocasião a gente conheceu uma pessoa que abriu uma porta para a gente. Na verdade, foi uma negociação para a gente comprar frango em grande escala para a rede. E a gente começou negociando, até que um dia essa pessoa foi em uma de nossas lojas, comeu um produto que a gente tem, que é uma asa de frango recheada. E ela falou, caramba, eu preciso desse produto aqui para vender na minha rede. Entendeu? Ela pegou e falou, esse produto vai dar certo aqui na minha rede, na minha distribuidora. E, cara, foi bacana que a gente negociou e tal, e fechamos um contrato grande de a gente vender esse produto específico para ela e ela vai distribuir. Que já era o nosso projeto vendendo varejo, bar, restaurantes, supermercados. Então, e como a base aqui, o CD deles aqui, a gente pensou na fábrica aqui. E eu vim morar para poder ficar perto da fábrica, né? Porque eu comecei, na verdade, esse projeto já tem alguns meses, eu ficava indo e vindo, ficou muito desgastante, eu sou muito acostumado, né, a trabalhar perto da família, então falei, caramba, vou vir com a minha família toda para cá. Por isso que nós estamos aqui. E hoje, dentro desse projeto, na verdade, é um projeto que foi uma aquisição desse grupo em relação à sua empresa? Não. Esse grupo, eles só fechamos um contrato de compra dos produtos. Dos produtos. Isso. Tá, então eles compram a parte dos produtos. Eu vou fabricar e vender para eles. Que legal. Eles vão distribuir. Tá, então a parceria ali, na verdade, é pela distribuição disso. Pelo contrato de distribuição. Top. Me fala uma coisa, hoje, dentro dessa formatação, de tudo que vocês já fizeram, o cara quer ser um franqueado seu. Como que funciona isso? É uma loja física que ele tem ou é o modelo de delivery ainda? Como que é essa... Então, o que você tem ali? E me fala um pouco a respeito de valores, enfim, até para uma questão de uma oportunidade de alguém que está com uma grana lá, que quer investir. Como que vocês fazem também o recrutamento desse possível franqueado? Que eu imagino que vocês têm um funil, um filtro. Não é porque eu tenho um dinheiro que eu vou ser um parceiro. Eu imagino que vocês devem ter esse funil ali. Conta um pouquinho disso para quem está assistindo ali, entender para que lado que está indo a sua empresa, para onde que está apontando esse projeto. Sim. Então, essa fábrica aqui, ela vai ter uma ênfase muito grande também na expansão. Por quê? Porque com essa fábrica a gente consegue dar uma atenção maior,
um suporte maior para o franqueado. Então, a gente vai ter nesse local da fábrica também um escritório de expansão. Então, a gente vai ficar bem mais agressivo em relação à expansão, porque a gente tem um produto diferenciado, a gente tem um mix bem bacana, e com essa fábrica, com CD, então a gente vai ter uma estrutura muito maior. A gente tem hoje uma empresa parceira de expansão, que cuida desse funil, que faz também o tráfego pago. Então, a ideia nesse escritório é... A nossa expectativa, por exemplo, você ter uma ideia, a partir agora de abril, é vender 100 franquias nos próximos 3 meses. A gente colocou essa meta, vamos trabalhar para... 3 meses sem franquias. Isso, e a gente vai trabalhar muito nisso. Aí sim, tem a questão, não é só ter o dinheiro, tem que ter a pessoa, tem que ter a cidade dela, que ela tem interesse, tem que comportar uma operação nossa, e ela passa sim por um processo, sabe? Preenche uma ficha de pré-cadastro, ali uma primeira análise, depois tem uma reunião presencial para entender se a pessoa tem um perfil, se ela quer realmente empreender no ramo de alimentação, que é um ramo bem lucrativo, mas exige um pouco da pessoa, né? Sim. Compromisso, ou que tem alguém capacitado. A loja nossa, uma das lojas nossas que mais vende, fica no shopping de Angra. O franqueado, ele não opera a loja, ele tem um gerente que opera a loja desde a fundação, vai muito bem, mas para isso você tem que ter uma pessoa capacitada, que pague bem. Então, assim... Você vai deixar um pouco de margem, você vai deixar um pouco, porque você não vai estar trabalhando. Isso, na verdade, você é um investidor. Mas mesmo assim é lucrativo. Sim. Não é tão fácil você conseguir essa pessoa, né? Mas assim, tem vários perfis nossos. A nossa loja que mais vende, justamente onde a Chicken House nasceu, então em Volta Redonda, mas é sempre observando o perfil. Eu gosto muito, eu particularmente, Rodrigo, gosto muito do interessado em franquia, a pessoa que já tenha uma franquia de qualquer outra coisa. Que ele já tem o conhecimento, a expectativa dele já está alinhada, não é um cara que vem achando que vai ficar milionário com... Isso aí. Mas se ele não tiver franquia de nada, que ele seja empreendedor facilita muito o negócio, porque ele já tem a ver empreendedora. Porque ser empreendedor não é fácil. No Brasil, então, é mais difícil ainda. Carga tributária altíssima. A gente corre na subida o tempo todo, Exatamente. Né? Mas assim, é gostoso, é prazeroso. Sim. Quando a gente vence, quando você vê um outro empreendedor vencer. Eu, particularmente, sou um cara assim que vibro muito com a conquista de vários empresários, mesmo que eu nem o conheça pessoalmente. Sim. Esse podcast, na verdade, ele surgiu com esse intuito, da gente conhecer essas histórias. Nós trouxemos, o primeiro convidado foi o Dr. Sandro, ele contou a história dele, cara, de uma sala de 22 metros quadrados, depois ele foi para uma sala de acho que 90 metros, 100 metros quadrados, e hoje ele tem um instituto lá no Anália Franco, que é uma das regiões mais nobres aqui de São Paulo, lindo o instituto dele. Agora a gente conhecendo a sua história, sabendo que você saiu do fundo de um quintal, numa região carente, não estava num bairro super privilegiado, numa região privilegiada, imagino que com muito trabalho, com R$500 você inicia a sua empresa. Né? Então, assim, cara, tem uma jornada toda aí de... Obviamente, hoje a gente está aqui em Alphaville vendo essas conquistas, você avançando, voando, com um projeto de 100 franquias em 3 meses. Mas, cara, foi um período doído aí, né, cara? Sim. Esse crescimento dói e imagino que, cara, assim, dói mesmo, né? Dói. E nós tivemos dores profundas. Porque, assim, do jeito que foi falado aqui, parece que já comecei vendendo frango em casa. Vendeu, e fiquei acabou. rico do dia para noite. Sim. E não, nós tivemos uma época aí, depois dessa ida de Dubai, por exemplo, nós tivemos um momento onde praticamente quebrei, sabe? Onde nós tínhamos 23 funcionários no nosso escritório, eu fiquei com salário atrasado de 5 meses. Chegou a atrasar salário de alguns funcionários de 5 meses. Nem todos, né? Alguns foram saindo antes. Foi um momento assim, muito, muito difícil pra gente, onde eu imaginei até que pudesse acabar tudo ali. E foi interessante que alguns ficaram até o final. E eu sempre falei com todo mundo, eu falei, olha, a gente vai passar aí desse momento, quem precisar sair, quem não puder ficar comigo, eu vou entender perfeitamente, mas uma coisa que eu garanto, quem ficar ou quem saiu sem receber, ninguém vai ficar sem receber nada. Legal. Então, foi muito difícil aquele momento, sabe? Dever salário de funcionário, nossa, foi muito difícil pra gente. Isso é legal falar porque, assim, as pessoas pensam também que é assim, né? A trajetória, né? Pô, deu certo, subiu. É linear. É isso aí. Aí deu certo, subiu. Não. Qual que era, quando você fala assim, eu quebrei, qual que era a proporção disso, só para entender? Você tinha 25 funcionários, ainda não era uma empresa gigantesca, mas estavam estruturados ali para esse momento. Onde você acha que você errou a mão? Foi o mercado? O que foi? Foi alguma... Ali... Você teve esse discernimento? Sim, disso daí? Ali naquele momento, na verdade, eu confiei em pessoas erradas, né, que se aproveitaram da situação. Entrava muito dinheiro pra gente, o dinheiro vinha muito rápido, e eu acabei confiando em pessoas erradas, e quando eu vi, as coisas tinham se perdido. E a opção ali era, né, eu permanecer de pé ou desistir.
E desisti, né? Minha frase de vida é vence que não desiste. Eu vi que tem um tapete lá na entrada lá, eu vi que é um slogan forte seu, vence forte, que não sim. desiste. Inclusive, estou escrevendo um livro, tá? sobre essa trajetória, sobre essa dificuldade. Mas vou te falar uma coisa, ali foi um aprendizado muito grande pra gente. Eu falo o seguinte, passar pelo vale, né, passar pelo deserto é muito difícil, mas é lá que a gente tem o maior aprendizado. Então, eu tenho certeza que ter passado naquele momento talvez tenha sido melhor que se eu tivesse muito maior e com dificuldade, Sim. talvez a dívida não conseguiria pagar e tal. Se tornaria algo impagável hoje. Então, foi um momento que eu consegui dar essa volta por cima. A gente está indo para um outro nível agora, assim, de muito sofrimento, muita dificuldade, mas é como eu falei, a questão de família, né? Minha esposa, minha família sempre acreditou muito em mim. E eu me lembro que um dos nossos funcionários que ficou até o fim com a gente, ele falou assim para mim uma vez, falou, John, eu só não te abandonei porque eu vi que a sua esposa ficou do seu lado. E eu já vi outras situações onde o cara tem dificuldade, a esposa já pula fora do barco. Ele falou, vi sua esposa do seu lado, acompanhando. Porque você é apedrejado, né? As pessoas não entendem. Porque muita gente acha o seguinte, caô, o cara tá devendo nada, mentira. É que assim, com dinheiro é fácil ser honesto, né? Sim. Com dinheiro é muito fácil você ser um cara... bom pagador. Exatamente. Agora, quando não tem... Eu lembro de uma época da empresa, cara, assim, era engraçado, porque... no começo a gente tinha alguns telefones que eram telefones da Embratel na época, que eles eram livre, né? Que era um telefone sem fio. E cada assinatura daquela custava R$49. Então, eu não tinha como, pelo menos, uma pessoa somente ficar sabendo se a gente estava devendo ou não. Porque cada telefone era individual. Certo. Então, eu tinha 4 vendedores, assim, sei lá. Eu lembro que eu tinha 6 telefones desses na empresa, custava R$49 cada um. E todo mundo recebia no telefone ali, o cara, você não pagou. Então, todo mundo ficava sabendo que eu não tinha pago o telefone. E quando as pessoas ligavam cobrando, nunca foi pelo caminho de falar assim, eu não estou. Isso é bacana. Não posso. Sempre foi pelo caminho assim, daqui que eu vou falar. Dava satisfação, olha, eu não tenho, nós estamos correndo atrás. Mesmo que fosse telemarketing me ligando, cobrando, eu falava, olha, eu não tenho, nós estamos correndo atrás, é uma prioridade, nós vamos pagar. Então eu aprendi muito isso desde cedo, assim, cara. A gente passou por extrema dificuldade com a empresa também. Tem essa história também de funcionários que estão comigo desde um começo, que pagaram o preço, hoje estão com a gente lá também, usufruindo um pouco do que a gente está conquistando. Mas essa questão de ser bom pagador quando tá com grana é muito fácil. É fácil. Você vê o caráter da pessoa quando ela passa pela dificuldade, quando ela passa por esse vale, pelas essas provas. Só pra gente fechar aqui, hoje uma franquia, vocês já têm esse número, já sabe quanto que custa ali, só pra galera ter uma noção, qual que é o valor do investimento lá para ser um franqueado de vocês? Hoje uma franquia montada da Chicken House, com taxa de franquia, já fica entre 250 e 300 mil reais, depende muito do estado do ponto. Então, assim, a gente é bem criterioso hoje na escolha do ponto, sabe? Não é que é difícil, nem é tão complicado, mas a gente quer o melhor para o franqueado, porque o melhor franqueado também é o melhor para a rede, né? Então, a gente tem hoje ferramentas que ajudam na escolha do ponto. Então, a gente procura o melhor ponto possível na região que o franqueado tem interesse. E a gente ajuda ele até nessa escolha de ponto, não pegar uma loja assim totalmente crua. Então, a gente consegue montar uma loja bem bacana, com um layout bonito, entre 250 e 300 mil reais, já com a taxa de franquia. Tá. Osasco tem alguma coisa, não? Osasco nós temos, sim. Aí, ó. Já ia para Osasco. Já ia abraçar aqui Osasco. Mas cabe mais Osasco. Osasco é grande. Osasco é gigante, cara. A loja do Super Shop Osasco foi o Celso Portiolli que montou, inclusive. Ele é visionário, tá vendo? O Osasco, cara, minha esposa tem loja em Osasco, né? Bacana. E assim, é incrível. Tudo que você coloca ali, obviamente que dentro de uma estratégia, vai bem. É um público que consome mesmo. Sim, e assim, nós estamos falando de uma população que... Nós não estamos falando de público A, né? Nós estamos falando de um C e talvez ali uma parte de Osasco ali, talvez chegando no B. Mas é uma galera que consome com muita vontade ali, com força, cabe muita coisa lá, né? Cabe mais. Cara, Osasco é legal. Hoje em São Paulo, para onde que vocês estão espalhados? Então, só pra galera já ir se situando aí. A gente tem aí. na Zona Norte, né? A gente tem no interior de São Zona Paulo. Zona Norte, onde que é? Zona Norte. Você lembra, assim, de cabeça? Santana. Muita coisa, né? Santana? Santana é bom também. Tá bom na Serra, nós temos. Bom, legal. E agora, nossa ideia a gente vai ter uma agora na Marginal Pinheiros, já foi vendida, já está em processo já de plantação. Mas nossa expectativa é muito grande, cara. Como eu falei, é 100 franquias nos próximos 3 meses. Tenho certeza que vai ser bastante coisa aqui em São Paulo. Então, hoje, Zona Norte, Osasco, enfim, tá crescendo aqui em São Paulo. Senso de propósito, vamos lá.
você tem 200 funcionários, obviamente que a ideia ali é você aumentar esse número. Na verdade, você não tem, você está no período de contratação desses 200 funcionários para a fábrica. Da fábrica. E qual que é o senso de propósito com essa galera? Qual que é a sua ideia para eles? Porque uma coisa obviamente, a empresa vai mudar a sua vida. E o que a Chicken House hoje pode fazer por essas pessoas? Qual que é a sua ideia para elas? Qual que é a missão dessa empresa, quais são os valores que norteiam. Por tudo que você falou, a gente já consegue ter uma ideia de quem está acima do John Lennon aí dentro desse negócio, a gente consegue entender que tem alguém ali te direcionando, mas só para a galera pegar esse feeling e saber assim, pô, vou comprar um frango ali, deixa eu saber de quem eu estou comprando, qual é o que essa marca está me entregando aqui de valor agregado. Fala um pouquinho. Então, a nossa ideia, e a minha principalmente como empresário, né, CEO da empresa, é geração de empregos, emprego e renda. E é uma forma de ajudar, né, que menos pessoas tenham dificuldade. Então, assim, a gente sempre foi, desde o começo lá atrás, a gente sempre procurou dar a melhor cesta básica possível para o pessoal. A gente estava, inclusive, falando sobre plano de saúde, né? Sim. O Rodrigo não falou que não ia falar, mas a gente vai falar. O Rodrigo trabalha com plano de saúde e você lembra que a gente falou sobre isso, né? De ter plano de saúde para os funcionários da fábrica. Então, assim, a nossa ideia é sempre procurar, de alguma forma, dar uma melhor condição, sabe? Eu me espelho muito naquelas empresas de tecnologia como o Google, que bota lá sinuca. Então, eu quero fazer isso na fábrica, esse espaço de entretenimento para os funcionários. Que não seja só o cara sair de casa, é mais um dia de trabalho. Que ele fala, pô, é mais um dia desafiador para mim poder trazer o alimento para dentro de casa, mas motivado de trabalhar. Eu costumo brincar com meus funcionários assim, você tem que sair de casa para chegar em casa. É isso aí. O cara tem que ter essa sensação. Sair de casa e chegar em casa. E eu quero, assim, trabalhar com política de PLR, por exemplo, sabe? Eu me amarro muito nisso. Eu vejo o Luciano Hang aí da Van, que dá o PLR dele é gigante, sabe? Com os empresários. Eu me amarro naquilo. Eu acho muito bacana. 13º, 14º salário. Uma coisa é você falar de uma PLR, tipo, num grupo pequeno de colaboradores ali, uma outra coisa é você falar disso numa escala gigante. Com dezenas de milhares de colaboradores. Que é o caso dele, e aí imagino que você vai por esse caminho também. John, hoje, você está olhando para alguns outros mercados, você está focado nisso. Eu imagino que quando você chega num determinado patamar, começam a aparecer várias oportunidades, um monte de gente querendo te apresentar negócio, projeto. Cara, olha isso aqui, eu tenho um negócio que vai revolucionar, reinventei a roda e um monte de coisa. Mas você tem alguma outra ramo de atuação? Você tem algum outro projeto, alguma outra coisa na qual você está inserido? Então, a minha ideia é ajudar outros empresários, outros empreendedores de alguma forma, e principalmente no ramo que eu estou hoje atuando, que é o franchise. Tá. Por exemplo, a gente quer escalar a Chicken House para fora do Brasil, a gente já teve em Dubai, mas eu quero voltar para Dubai com master franquias, vender franquias lá, e outros países, né, Europa e América do Sul mesmo, né, tem outros países como eu almejo, como o Uruguai, por exemplo. Mas a ideia é futuramente ter outras marcas na minha hold, sabe, trazer outros empresários e ajudar com a minha experiência, não só com o que deu certo, mas também com o que deu errado. Porque às vezes a gente pensa assim que é bom compartilhar só o que deu certo. Não, às vezes compartilhar o que deu errado também ajuda muito. Mas esse já é o momento das pessoas apresentarem esse tipo de projeto para você ou não? Eu estou pensando, esse escritório que a gente está montando aqui vai servir também para isso, sabe? No primeiro momento, uma marca ou outra, alguma coisa bem pequena. Algo que você acredite muito. Mas assim, já tem até alguma coisa que eu tenho conversado, sabe? Bacana. Mas a ideia aí, até o final do ano, eu intensificar isso. Legal. Porque desde que não atrapalhe a Chicken House, que é o meu principal negócio, né? Que é o negócio da minha vida, da minha família. Desde que não atrapalhe, eu quero ajudar, porque eu sei também que eu vou contribuir com outras pessoas, né? Por exemplo, eu olho e como meta, como Bill Gates e outros empresários que sempre trabalharam também fortalecendo outros empresários. Então, eu acho isso muito bacana. Eu, por exemplo, como eu falei, né? Eu sou aquele cara que vibro com a conquista de outros empresários que nem me conhecem, que eu nem conheço, e fico triste quando eu vejo algum negócio fechar. Então, acho que por isso que eu quero, dentro do meu limite, da minha possibilidade, ajudar outros empresários no franchise, principalmente. Top. Fala um pouquinho, quem hoje é referência para você? Pode ser tanto de empresa quanto pessoas, para a gente conseguir criar aqui uma ideia. Tá. Então, assim, como no franchise, né, como essa questão de escalonar outros negócios, o Léo Castelo, assim, um cara que tem sido um diferencial. Eu almejo isso, eu acho bacana. Né? O Luciano Hang, como eu falei, é um cara que compartilha de lucros com os funcionários, eu acho muito bacana.
como pessoa, né? Tem uma pessoa que me ajudou a vir para cá, é um cara assim que abre mão da família para ajudar, que é o Sidney Conexão, é um Tá. parceiro assim. Eu sou um cara que procuro muito essa questão de gratidão, sabe? É um cara que me ajudou a vir para cá, tem me ajudado me apresentando outras pessoas. Inclusive ele me apresentou um cara que também é essa referência para mim, que é o Tiro Lipa. Hoje virou um amigo, sabe? A gente sempre tá junto. E eu vi agora o Tiro Lipa, por exemplo, que ele lançou aí, né? A Casa da Comédia, né? Tiro House Comedy, e é muito bacana porque ele tem colocado pessoas lá que não são as pessoas estouradas, pelo contrário, ele quer trazer aqueles comediantes que não são tão conhecidos e fazer a pessoa ficar conhecida ali. Ele quer dar voz para esses caras, ele quer dar audiência Isso. para esses caras. Isso eu achei eu tenho acompanhado um surpreendente. pouco do trabalho dele. O Sidney, você falou um negócio dele, cara, e aí, enfim, acho que o que ele faz hoje divide muita opinião, porque é aquela coisa, ou gosta ou não gosta. Sim. Ponto. Eu tive uma experiência com ele e, na verdade, não foi nem comigo. Olha só que loucura. Eu fui levar minha filha pra escola e tô voltando. No que eu tô voltando da escola, tinha um carro capotado. E aí eu vi o Sidney parado. Aí eu gelei. Falei, cara, o que aconteceu? Aí desci, parei o carro, desci. Falei, irmão, tá tudo bem? Ele falou, não, tá tudo bem. Eu falei, cara, mas o que foi? O que rolou? Ele falou, não, eu parei aqui só pra ajudar. É um casal que capotou o carro. Eu falei, mas você conhece? Ele falou, não conheço. Aí eu olhei e falei assim, poxa, cara. Aí eu fiquei assim, pensei, né? Acabei nem falando nada pra ele. Aí ali a gente começou a ajudar o casal, porque eu trabalho com seguro de automóvel também. Começamos a resolver alguns problemas pra ele, chamar guincho e tal, não sei o quê. E o Sidney dando todo o suporte pros caras. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, eu tinha uma visão de você, obviamente de um cara que serve, de um cara que ajuda e tal. Mas ver você fazendo isso no oculto, sem ninguém tá assistindo, sem ninguém tá assistindo, em uma causa onde você não vai ganhar nada, absolutamente nada, senão de Deus, eu falei assim, me fez mudar uma visão, ou ampliar uma visão que eu tinha a seu respeito. E foi muito louco isso, cara, porque realmente não tinha ninguém assistindo aquilo ali, não tinha ninguém vendo, ele não ia ganhar audiência com aquilo, e as pessoas às vezes acreditam que ele faz essas conexões, essas pontes de forma para aparecer ou para tirar proveito de alguma coisa, e eu vi algo muito genuíno nele ali, cara, de servo mesmo. Então acho que você tá mais próximo até do que eu conheço o Sidney, a gente se fala, a gente conversa, a gente se encontra, a gente se abraça, tudo, mas eu imagino que você no dia a dia convivendo com ele deve sentir isso aí também, né? Isso aí. Então, é esse tipo de pessoas assim que eu quero estar por perto, sabe, Rodrigo? Pessoas que pensam no próximo, que não querem ser... Eu sei que ele não quer sempre levar vantagem, porque né, eu tenho realmente acompanhado. Isso é bacana demais, sabe? Então, é isso que eu gosto de estar. Assim, se for para finalizar, eu queria finalizar com uma situação aqui. Que esse dia me questionaram por que eu recebo tantas pessoas aqui em casa, né? A casa é um local sagrado. Eu concordo com isso. Mas eu penso o seguinte, se eu abro minhas portas, se alguém faz alguma coisa errada, não sou eu que estou fazendo, é a pessoa. Mas assim, a possibilidade que eu acabo proporcionando para outras pessoas de vir aqui em casa, conhecerem, conectarem, é surpreendente, sabe? Eu tenho visto várias pessoas fazendo negócio aqui em casa, a gente faz alguns eventos aqui, e isso é muito bacana. Então assim, eu acho que é essa questão, né, que eu aprendi um pouco com o Sidney, de você poder servir, sabe? Não importa se a pessoa vai vir aqui para fazer uma foto do aniversário da filha, porque assim, a gente tem uma vista bacana aqui. Sim, privilegiadíssima ali, né? Então assim, foi de Deus isso aqui, sabe? Então eu falei, vamos compartilhar. Eu vi que esses dias você cedeu espaço também para um evento de um outro amigo também. E a gente gosta de fazer isso, minha esposa compactua a mesma coisa, sabe? Dessa ideia. Então assim, se alguém vir fazer alguma coisa errada, não somos nós, é a pessoa. Então eu não vou parar de ajudar ou fazer alguém porque alguém errou comigo. Eu vou continuar. Melhor que eles errem conosco do que a gente erre com eles, ou enfim, errar com Deus e não devolver para ele aquilo que ele tem nos dado. É isso aí, exatamente isso. Então, cara, parabéns, né? Obrigado. Por essa trajetória, parabéns por tudo que nós ouvimos aqui. Imagino que ainda é o começo de uma escalada. Amém. Né? Essa ainda é a ideia. Imagino que você está no início desse projeto. Cara, você falou de lugares aí fora do país, já tem projeto para fora. Sim. A gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? O que a Bíblia descreve. Então, quando você olha para trás, cara, e vê tudo que você passou, eu tenho certeza que você tem fé e a sua esperança é renovada para você falar, cara, o que está por vir, eu vou tirar de letra. Amém. Né? Então, eu quero abençoar seu negócio também, cara, dizer que o Senhor coloque a mão dele sobre essa empresa, sobre esse projeto, sobre a sua casa, sobre a sua família,
que as bênçãos dele continuem recaídas sobre vocês, cara. Amém. Parabéns por esse projeto mesmo, que o Senhor multiplique isso, né? Que o Senhor leve para lugares muito distantes. A Bíblia ela descreve que, né, e é um versículo que eu sempre falo, uma coisa que eu gosto muito, isso às vezes eu sou até repetitivo com isso, mas é uma verdade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Amém, é verdade. Então, talvez nem nos seus maiores sonhos, cara, você ia viver o que você está vivendo e talvez você jamais também entender o que você vai ver lá na frente. Sim. Essa história de, poxa, passei por dificuldade, isso e aquilo, vai ter mesmo, cara. Exato. É uma coisa que eu queria deixar para vocês aqui como um ensinamento. Você já estava conversando com a Maíra, inclusive, e a gente parou para refletir sobre José, né? Ele tinha um sonho de ser governador. Então ali, assim, cara, você vai ser governador. Imagina, Deus falou, você vai ser governador. É a mesma coisa que Deus, de repente, fala assim, olha, a Chicken House vai ser a maior rede de franquias do mundo, né? Não vamos nem dizer do Brasil, vamos dizer do mundo, vai ser a maior rede de franquias. Aí você fala, uau, eu vou ser dono da maior rede de franquias do mundo. E essa é a promessa. Mas se ele mostrar o processo, a gente fica assim, cara, talvez não é comigo esse negócio aí não, Deus, levanta Por isso outro. a minha frase, né? Vence. Que enquanto a gente fica na persistência, a gente consegue atingir o Vence objetivo. quem não desiste, cara. Essa daí tem que ficar tipo assim, o Vai dia virar meu inteiro no livro esse escritório. ano, aí, se Deus quiser. Vai sair esse livro? Vai sair, já tá no forno. Top. Vence quem não desiste. Então é isso, galera. Ó, não tenha medo do processo, tá? Não foi fácil. Nós estamos vendo ali alguns quadros ali, algumas histórias. Eu vou pedir pra Maíra depois encerrar aqui com aquela vista maravilhosa que nós temos lá de baixo lá. E, John, obrigado, irmão. Valeu. Obrigado. Eu queria deixar um versículo para finalizar aqui. Bora. Você falou aí, é um versículo também da minha vida e que reflete muito em quem eu sou, nossa empresa, nossa trajetória, que é em Mateus 25, 21. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Amém. Então é isso, se a gente for fiel no pouco, né, querer ser transbordo na vida de outras pessoas, ter certeza que Deus só nos coloca em lugares altos. É isso, aquele balde lá, ó, aquele primeiro balde. Aquele ali foi o cara sendo fiel no pouco. John, obrigado, cara. Valeu, obrigado. Mais uma vez, assim, muito grato por conhecer a sua história, por você ter compartilhado conosco. Espero que essa sua história possa incentivar outras pessoas a empreenderem, a acreditar que Deus ele não se preocupa com a sua estrutura, com as suas circunstâncias. Ele vai usar o pouco que você tem, ele vai usar as suas habilidades, ele vai usar as suas dificuldades para te fazer uma pessoa melhor. Exatamente. Lá do fundo da casa dele, lá, hoje, numa casa maravilhosa, abrindo uma fábrica incrível, um trabalho maravilhoso aí por vir, empregando mais de 200 pessoas. Então, é isso, gente. Não desprezem o tempo das pequenas coisas. É isso. Vence quem não desiste. Vence quem não desiste. Boa. Top. Irmão, obrigado. Valeu. Deus abençoe. Amém. Até mais, galera. Tamo junto. Valeu.